quase 28. Nós estamos aqui no centro das Tapioqueiras, na nossa Messejana, e nós estamos aqui com o nosso Dr. Samuel, que tem sangue de pioneiro, neto de Adriano Nobre, veio aqui para Fortaleza com o seu irmão, que é o pastor Davi Nobre, e eles vieram numa missão de irem ao Itapajé, porque o prefeito daquela cidade, reconhecendo a injustiça praticada contra Adriano Nobre, achou por bem fazer um pedido de perdão para que houvesse uma quebra de maldição, vamos dizer assim, né? Que acontecia com aquela cidade. E assim aconteceu. Eles vieram e o irmão Raimundo Bastos, conhecendo o prefeito, fez ele sentir essa necessidade de Itapajé pedir perdão ao Adriano Nobre. Como o Adriano Nobre já dorme no Senhor, os representantes do Adriano Nobre é o pastor Davi Nobre Rocha e o nosso Dr. Samuel, que está aqui para nos responder aqui alguns detalhes desse acontecimento. E aí, doutor Samuel, como é que foi para vocês, para a família, esse chamado aqui ao Ceará pelo prefeito de Itapajé? Como é que você ouviu, primeiramente, essa atitude, essa ação do prefeito? Bem, para nós foi uma surpresa muito grande essa atitude do prefeito em fazer esse pedido de perdão. Nós não esperávamos por isso. Nós não achávamos que a prefeitura, o prefeito, fosse fazer um ato tão real, tão autêntico como ele fez. Ele fez tanto verbalmente como ele colocou por escrito. Nós estamos levando um documento assinado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, Ilerbal Rocha, o prefeito Ciro Braga, e foi uma surpresa muito grande. Nós ficamos emocionados no momento da cerimônia, porque não esperávamos que fosse ser uma coisa tão autêntica e tão verdadeira. Até porque o prefeito ainda não é crente, mas ele parecia um crente quando ele fez o pedido de perdão a Adriano Nobre em memória, e nós estávamos ali representando. Maravilha. Eu não pude estar na cerimônia por conta do meu trabalho aqui em Fortaleza, bem que eu gostaria de estar lá com vocês. Mas quando trouxeram os dados biográficos de Adriano Nobre, do que ele sofreu, o que mais trouxe impacto para vocês? Quando nós chegamos em Itapajé, nós tivemos primeiramente com o doutor Raimundo Bastos, que foi quem levantou esse problema, até porque eles achavam que a cidade carregava uma maldição por causa disso. Nós não entendemos dessa forma, até porque os três evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, não tratam como maldição. Eles falam que haveria, como Jesus disse, mais rigor com essas cidades do que com Sodoma e Gomorra. E não fala em momento nenhum maldição. Até porque Adriano Nobre, quando bateu o pó das sandálias, ele bateu cumprindo uma ordem que Jesus deu. E eu não vi em momento nenhum que ele tivesse feito isso como uma vingança. Ele fez cumprindo uma ordem. Louvado seja Deus. O teor, por exemplo, do documento, o que traz esse documento para nós que não tivemos ele em mão? O que reza esse documento que a prefeitura fez? Esse documento ele começa narrando o que aconteceu em 1914, o pastor Adriano Nobre, nosso avô, e ele relata tudo o que aconteceu, mas com uma autenticidade impressionante, dizendo tudo o que aconteceu
não omitindo nada. Isso que nos mais impressionou. E esse documento nós estamos levando, nós vamos escanear e vamos colocar na internet. E vamos primeiro preparar um documento e vamos ver para quem nós vamos encaminhar. Primeiramente nós vamos encaminhar para o meu entrevistador, que é o historiador Carlos Castro. Ceará, Carlos Castro. E depois nós vamos ver como nós vamos fazer, porque eu acho que a Assembleia de Deus, ela vai ficar surpresa quando souber do que aconteceu e desse documento, porque Adriano Nobre, ele não consta como o primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil, e ele foi. Mas me parece que ele teve alguns problemas na época e a gente sentiu e percebeu que houve uma certa política e passaram ele mais lá para baixo. Mas várias pessoas, eu desde criança ouço alguns amigos que conviveram com Adriano Nobre e diziam que ele foi o primeiro pastor, até porque foi ele que ensinou inglês, o português para Gunnar Wing e Daniel Berg, foi ele que ensinou a escrever. Ele deu aula de português, porque ele falava o inglês muito bem. Ele era comandante de navio no porto do Pará. Então foi ele realmente que fez tudo isso. Mas, como houve esse problema com ele lá, com os pastores da ocasião, me parece que ele entendeu algumas coisas diferentes, e a gente não sabe, porque a gente não viu na época, então a gente só ouve falar. Então a gente não pode nem dizer que ele estava certo ou errado, porque a gente não conviveu. Mas esse documento a gente vai realmente divulgar. Como historiador e conhecedor um pouco da história do Adriano Nobre, tanto aqui no Ceará quanto em Belém, faz sentido o que o senhor está falando da questão do Adriano Nobre ter sido o primeiro pastor consagrado no Brasil. Por que eu estou falando assim? Porque quando o Adriano chegou em Belém do Pará, que o Raimundo Nobre, tio dele, o informou para o Gunnar Wing e o Daniel Berg, naquele mesmo período, isto é, em novembro de 1910, porque eles chegaram no dia 19 de novembro de 1910, foi naqueles dias que ele chegou. O Adriano Nobre foi ventilado o nome dele através de Raimundo Nobre, que era tio do Adriano Nobre, porque exatamente o Adriano Nobre tinha aprendido a falar o inglês ao trabalhar em um navio da companhia Porto Ovo Pará com um comandante inglês, então ele aprendeu o inglês. E o Raimundo informou que o Adriano sabia inglês. O Adriano Nobre chegou ao Wingre e ao Berg e os convidou para visitar seus familiares na boca do Ipixuna. E numa canoa, por 3 dias, eles remaram o rio acima. E ele passou 45 dias convivendo com os familiares de Adriano Nobre. Então, ali se formou uma relação de amizade muito segura, o que dá exatamente a entender esse ponto histórico da nossa história das Assembleias de Deus, que não reconhece Adriano Nobre como primeiro pastor. A meu ver, como sendo o amigo mais direto de Daniel Berg e de Gunnar Wing, e sabendo da responsabilidade e do amor pela obra que o Adriano tinha, eu faço valer nessa entrevista que a gente está levantando essa hipótese de que ela tenha realmente uma veracidade. É isso que eu acho também. E o senhor que já ouviu falar tanto de Adriano Nobre, e nós também que ouvimos falar bastante, mas da família em si, vocês são os primeiros que estão nos repassando alguns dados. Aí eu lhe pergunto, como era a nossa querida Celina, que ao nascer foi homenageada com o nome de Celina Albuquerque, que inclusive em um livro que foi feito aqui no Ceará, falaram que Adriano Nobre era esposo de Celina Albuquerque, que tinha 2 filhos. Total engano. Desfazendo essa informação, a Celina Nobre era exatamente filha de Adriano Nobre e Celina Albuquerque não tem nada a ver com esse parentesco. O que o senhor sabe de tudo isso aí?
ele botou o nome de Celina Nobre, né, na minha mãe, em homenagem a ela. Ele não era casado, ao contrário, ele, na ocasião, eu não vou lhe precisar agora o nome da minha mãe, de Celina. Eu vou ter que passar isso depois, porque agora, porque teve uma época que ele ficou viúvo e ele casou novamente. E pouco minha mãe falava. A minha mãe, Celina Nobre Rocha, na verdade, ela era como Maria. Ela guardava as coisas, ela não falava. Ela não falava nem bem nem mal. Era uma mulher muito calada, muito reservada. Então, a gente ficou sabendo pouco até de Adriano Nobre, porque ela falava pouco. Ela, uma vez ou outra, ela falava alguma coisa, ela contava alguma coisa das viagens que ele fazia, mas ela era criança naquela época. Então, ele viajava e ela ficava com alguns amigos. Ela, o tio Paulo, tio Silas e tio Levi, eram 4 filhos. E muitas das vezes ele foi criticado de ser uma pessoa até irresponsável, porque ele deixava os filhos com pessoas autorizadas, pessoas que tinham condições de cuidar das crianças, mas crítica sempre. Mas a pergunta foi sobre minha mãe, e ela realmente era muito calada, falava pouco. E eu sempre que eu lembro da minha mãe, eu lembro de Maria, que ela guardava as coisas no seu coração. Coisa tremenda, né? Não sei se o senhor já leu no livro do Vingre, que é o livro feito pelo Ivar Vingre, que ele comenta que quando a mãe dele chegou, no caso Ivar Vingre falando, né, que é a esposa do Gunnar Vingre, quando ela chegou, ela foi recebida no porto pelo Adriano Nobre. E quando foi no dia seguinte, o Adriano Nobre levou os filhos dele para apresentar a esposa do Vingre. E aí ele comenta um pouquinho sobre a história da família. E sempre que eu vejo vocês, eu me recordo desse pequeno detalhe da história, né? Que o Vingre teve uma ligação direta com os pioneiros. Por isso, o que a gente pensar sobre o Adriano Nobre com relação ao movimento pentecostal, ele foi um dos, vamos dizer assim, do Brasil, ele foi um dos carros-chefes a ingressar à Assembleia de Deus em nosso país, né? E como a nossa entrevista é mais voltada para essa homenagem que foi trazida pela prefeitura, que, diga-se de passagem, foi uma nobre iniciativa, né? Eu queria também perguntar ao doutor Samuel sobre o nosso Antônio Augusto Rocha, que foi batizado em 1929, ou melhor, em 1927, em uma barragem lá no Itapajé. Estava ele e a nossa irmã Neves, né, Lídia Neves, vocês conhecem como Lídia Neves, que é a irmã Lídia Amélia Bastos Pinto. E aí o nosso irmão Antônio Augusto Rocha, o que ele comentava da sua cidade, já que ele era itapajeense? O que o senhor poderia relatar para a gente aqui do pioneiro? Com relação a Antônio Augusto Rocha, eu vou lhe mandar pois não. Um vídeo editado da cerimônia, onde eu falo algumas coisas a respeito de Antônio Augusto Rocha, desde a sua infância ali em Itapajé. Mas eu queria voltar aqui, Adriano, e falar sobre aquele ato que ele praticou, obedecendo a ordem de Jesus. Mas, para mim, quando Adriano Nobre bateu o pó das sandálias, antes dele bater o pó das sandálias, ele abriu as valas, ele plantou a semente, e quando ele bateu o pó, esse pó, ele veio e parou em cima dessa semente.
e o Espírito Santo regou essas sementes. E hoje, Itapajé está com 20% da sua população servindo ao Senhor. E isso eu pude observar quando chegamos ali. Vimos muita gente mesmo. Curioso, muita gente curiosa, né? Com a nossa chegada ali. Porque todos sabiam, porque isso foi muito anunciado. O Carlos Castro, que acaba me entrevistando aqui, fez essa divulgação. O doutor Raimundo Bastos divulgou isso bastante lá. O pastor Enoque Bastos, que nos encantou, ele divulgou isso pela cidade e todos estavam esperando. Então nós podemos observar que tem muito que aquelas sementes, elas brotaram, elas germinaram e deram muitos frutos. E a partir de agora, nós nós ficamos impressionados com a fé do doutor Raimundo Bastos, do pastor Enoque, do prefeito Ciro Braga, do presidente da Câmara, Edebal Rocha, do pastor Zezinho e do líder da Assembleia de Deus, que agora eu não me lembro o nome, que é o pastor do pastor Zezinho. João Bezerra da Silva. João Bezerra da Silva. Eles falaram com uma fé tão grande que me impressionou a esperança que eles têm da mudança da cidade, do crescimento da cidade, que eles entendiam que estavam sob maldição, que nós não entendemos assim. Nós entendemos que haveria rigor. Mas o que aconteceu ali, em Itapajé, se por um acaso Paulo e Barnabé não estivessem no paraíso, eles iam ter um ciúme muito grande, porque aconteceu a mesma coisa com eles e eles não tiveram retratação da cidade de Psídia, na Antioquia. E Adriano Nobre, se não estivesse no paraíso dormindo com eles, ia dizer: tá vendo? Eu tive retratação, vocês não tiveram. Que coisa, né? Maravilha. Eu vou finalizando aqui, porque eu sei que já está tarde, mas eu queria, por exemplo, no ano que vem, a nossa igreja comemorará o seu centenário. E o que o senhor espera que a igreja do Ceará faça pelo pioneiro Adriano Nobre? Que nos convide novamente, porque gostaríamos de estar aqui. Porque o que aconteceu ali foi encantador. Nunca podíamos esperar uma coisa tão bonita que foi feita ali, e tão real, e tão sincera, porque nós não vimos em momento nenhum, até os vereadores que não são crentes, fizeram questão de nos cumprimentar. Várias pessoas, tinha muitos crentes, mas muitos não crentes, mas que nos cumprimentaram e mostraram a satisfação de tudo aquilo que está acontecendo. Nos impressionou. Maravilha. E hoje o senhor participou de um culto tremendo, conheceu pela primeira vez o pastor Gessé. Eu não poderia deixar também de fazer uma perguntinha sobre o nosso culto de hoje. O que o senhor achou? Foi maravilhoso, não foi? Qual a sua impressão lá do Santuário Canaã, doutor Samuel? Eu fiquei emocionado, porque eu passei um bom tempo fora da igreja e quando voltei eu vi a coisa muito mudada. Muito mudada. Coisas que não fazem com que a gente sinta o espírito daquele culto que eu participava antes de me afastar da igreja. E hoje eu senti o pastor cantando com a igreja, cantando hinos da harpa, que por um acaso a harpa cristã também foi produto do Adriano Nobre. Foi confeccionada por Adriano Nobre. Ele, para evitar que tivesse problemas de direitos autorais, ele passou os direitos autorais para a casa publicadora, me parece, da Assembleia de Deus,
para poder evitar que a família dele viesse querer questionar. Que isso, a gente que está nesse momento desse lado, não acredito que alguém fizesse, porque todos são crentes, todos respeitam demais a palavra de Deus. Ninguém é santo, somos santificados, mas isso jamais aconteceria. Mas ele teve essa preocupação, Então, o culto começou com o pastor cantando os hinos da harpa, e que eu sempre comentei, hoje se canta tanto corinho e com tantos hinos lindos da harpa, ninguém canta. E hoje aqui eu vi. E eu me emocionei, eu chorei. E depois ele fala à igreja com o coração. E o que mais me impressiona é que ele não cede o culto da igreja para qualquer um. E ele está mais do que certo. Eu gostei demais. Meus parabéns para ele. Maravilha. As suas considerações finais, eu não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer. Eu não esperava fazer, porque eu fiz questão de dar essa honra ao pastor Davi, meu irmão. Afinal de contas, ele vem há anos trabalhando na igreja, e quando chegou numa hora dessa, eu acho que ele tinha que ser honrado. E ele foi, mas fez questão de me passar. Eu insisti com ele que ele fizesse, mas ele insistiu que eu fizesse, e fiquei muito feliz com isso. Queria agradecer ao historiador Carlos Castro por essa entrevista, e que seja muito feliz. Maravilha. O portal JVD agradece, e o jornal Voz de Zé também, né? Então, nós queremos aqui agradecer por essa entrevista maravilhosa, e logo mais vocês estarão acompanhando ela no portal ainda hoje. Amém.